Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês no Pode Mais. Mulheres podem mais. Hoje eu estou aqui com muita alegria recebendo a doutora Eliandra, né? É um prazer muito grande estar aqui. Tá? Também estamos recebendo a pastora Tânia, da comunidade Amários, esposa do pastor Paulo, uma alegria muito grande. Também estamos recebendo a Michele, né? Michele é palestrante, pastora, e está aqui conosco, uma alegria estar recebendo você. Obrigada. E o tema de hoje é como as mulheres cristãs podem olhar para as mulheres dos dias de hoje. Pastora Tânia. Uau! Começou comigo. Poxa, obrigada. Então, a gente estava conversando aqui, né, nos nossos bastidores. É um assunto bem complexo, né? Porque as mulheres no passado, as mulheres de hoje são bem diferentes. Muito diferentes. Culturas, região, até vamos dizer estados mesmo, né? Em mais países. Então, se a gente for olhar para a luz da palavra, é complicado e difícil você exigir comportamentos de uma mulher nos dias de hoje com as mulheres do passado. As mulheres não tinham liberdade, né? Elas eram, não é que submissa seria o papel da mulher. Vamos dizer, elas eram proibidas mesmo de participar de tudo. Mas, pastora Tânia, eu fico pensando que hoje, se não tiver mulheres corajosas como vocês, né, como muitas mulheres no nosso meio, também não está muito diferente, porque a gente está sendo impedida de falar, impedida de pensar. Nos dias de hoje, não é verdade? Então, se a complicado. gente não arregaçar nossas mangas, ir para a rua, orientar outras mulheres, daqui a pouco a gente vai estar vivendo o mesmo dilema lá de trás, de não poder falar, de não poder, né, se expressar. Nós estamos vivendo uma liberdade aprisionada. Sim. Né? Se você fala algo que não bate com o que alguns concordam, exatamente, você é taxada como o quê? Careta, antiquada, ultrapassada. Quando a mulher de Deus, ela na verdade, ela tem que ser santa, sim, pura, imaculada. Ela tem que ser... Eu tenho aqui um texto de Efésios, eu posso ler esse texto? Pode ficar que eu acho que não é só tanto para as mulheres, vamos dizer assim. Eu acho que isso aqui, dentro desse texto, nós podemos descrever a mulher cristã. Sim. Diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que é o texto da nossa comunidade, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então hoje uma mulher de Deus, uma mulher que se ama, se preze, ela vai olhar assim, bom, eu estou sendo honesta, eu estou dentro do patamar da pureza, da boa fama. Não dizendo que eu já fui santa, não, eu já não gosto de Deus, eu já dei trabalho ao meu marido, eu agradeço a Deus pelo marido que ele me deu. E uma coisa que hoje em dia está muito difícil são as mulheres entenderem o seu papel dentro de casa também. Sim. Aí foge. Verdade. Dentro de casa, porque essa tal de empoderamento, empoderada, né? As mulheres empoderadas hoje, elas estão aqui, fazem a conta. Não, a mulher empoderada é aquela que consegue ser mãe, consegue ser esposa, consegue ser dona de casa, consegue ser empresária, ajudadora. Então, isso para mim é empoderamento. Sim, exatamente. Então, eu falo do meu marido com muito orgulho, porque ele construiu em mim também Deus usou meu marido para moldar meu caráter, porque eu vim de uma criação, ele veio de outra. A minha criação não foi nada legal, então vi gente mazelas, mas eu me dei a oportunidade de mudança, que muitas mulheres hoje precisam. Assim como a mulher santifica o marido no também Senhor também nos santifica. Com certeza. E por isso eu estou dentro disso. A mulher, hoje, ela tem que olhar para o espelho físico, olhar para o espelho da alma, se valorizar mais, né? Porque dá pra gente ser santa, imaculada, dá pra gente ser tudo isso que uma mulher cristã é,
e ser também uma mulher modesta, estar no meio da política, estar no meio do trabalho, das empresas, porque hoje a gente vê uma massa muito grande de mulheres, né, que sustentam a casa, mulheres que sustentam uma família, que chega a ganhar muito mais do que os próprios maridos. Mas nem por isso elas são melhores ou piores, elas estão ali no dever de ajudar, porque a Bíblia diz o quê? Far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora, alguém que vem para somar. Então, a mulher de Deus, a mulher cristã, ela consegue ser isso. Sim. Né? Vamos dar a doutora aqui, advogada. Exatamente. Empoderada mulher de Deus, esposa, não é isso? Sim. Mãe, né? E aí, como é que você consegue conciliar isso tudo, né? E não é fácil, porque o que aparece de confusões, de divórcio, de tantas coisas, que a mulher cristã nessa hora, ela não sabe se ela advoga ou se ela aconselha, né? Mas já aconteceu, tá? Nessa situação de eu estar como advogada naquele momento, atendendo até o casal. Né? E eles querendo um divórcio ali amigável, e naquele momento saiu de cena advogada, entrou a mulher cristã. Amém. Sim. E ali eu perdi dinheiro. Mas ganhei mas o reino ganhou. Continuidade O ganhou. a uma família. Amém. Continuidade a uma Amém. família. E graças a Deus está lá a família até hoje. Você tá vendo? Só que a gente tem que saber separar, né? Naquele momento você também abriu os ouvidos para a voz de Deus, que Ele nos direciona o tempo todo. A gente consegue alcançar, sim, essa mulher lá da Bíblia. Né? Muitas das vezes eu me vi como Ana. Né? Nós temos exemplos. Sim, eu me vi como Ana, sendo perseguida, tendo uma penina na minha vida, tendo um monte de coisa, e eu ali orando e pedindo a Deus, porque não foi fácil chegar na advocacia. Olha, eu sou uma mulher negra, pobre, que vim de uma família muito pobre, mas um pai e uma mãe muito trabalhadores, inclusive meu pai era José e minha mãe Maria, né? Mas uma família do qual eu me orgulho muito. Amém. E consegui estudar, consegui ter ali uma educação e poder chegar até um certo ponto, porque a minha primeira formação foi contabilidade. E depois casar, ter filhos e o marido achar que mulher não tem que estudar mais. Mas chegou um certo momento que isso não deu e a corda arrebentou, porque um casal ele não pode estar cada um numa ponta. Juntos, porque nós somos adjuntoras. Sim. Né? Foi já a costela para poder andar do lado, lado, né? Nem na frente, nem atrás, nem na cabeça. Nem na cabeça, nem no pé. Nós estamos ali ao lado. Sim. Né? Daquele homem e Paulo, né? Meu esposo também é Paulo. Paulo também. Ele veio para a minha vida, um homem no qual eu orei muito a Deus por isso. Amém. Né? E ele veio, na época não evangélica, eu também não, mas nós somamos forças. A primeira aí para o caminho fui eu. Amém. E aí eu venho arrastando a família. Mulher sábia. Vezes, né? Aí eu venho arrastando a família toda. Mas voltando, como eu estava me vendo como Ana, e eu tive várias perseguições ao longo da minha vida, muita dificuldade para adentrar a advocacia, até pela condição financeira. Né? Uma mulher separada, divorciada, com uma criança de 3 anos. Isso tudo foi histórico improvável. Mas olha, o improvável mais ainda é você entrar numa sala de aula e o primeiro professor ser o juiz da vara da infância e da adolescência, e você com uma criança de 3 anos ali. E você com o bebê? E ele dizer assim, 9 horas da noite, se a criança está dormindo aqui no seu colo, dentro de uma sala de aula, eu como juiz da vara da infância, não posso permitir. Eu estou vendo, eu não posso. Eu estou como professor, mas eu sou um juiz. Aí eu falei assim, olha, eu tenho um processo pedindo para majorar a pensão da minha filha. Haja visto que o meu ex-marido ele pode pagar muito mais, para que eu possa pagar alguém para ficar com ela à noite. Porque durante o dia ela fica na creche. Mas e à noite? E eu preciso estudar, porque eu entendo que quando eu estou aqui estudando, eu estou pensando muito mais nela do que porque você quer construir um futuro, né? E isso valeu, frutificou. Porque ele falou assim, como juiz, o que o juiz tem? Ele tem um olhar. Ele falou, eu estou vendo e eu já estou convencido da sua necessidade. Olha isso. E você está aqui honrando a sua filha.
Ai, Você que está buscando o que é lindo. melhor para ela. Que Então nós lindo. estamos assim. Então, o que vem da perseguição, como foi com Ana, aquele foi o meu momento de louvor. Entendeu? Da que eu fui aos pés do Senhor e eu já vinha pedindo muito. Então, muitas das vezes nós estamos sim esbarrando nessas mulheres da Bíblia. Esperando na fé, no propósito, entendeu? Em oração, para que as coisas se modifiquem. Eu também não queria aquilo para minha filha. E louvo a Deus por isso, porque as coisas aconteceram, eu me formei e hoje eu tenho a doutora Mariana, filha, também Ai, que advogada, lindo, pós-graduada, que linda. escritora, Olha que isso, nós que somos, maravilha. tanto eu e ela, nós advogamos na cidade de Cabo Frio, que aqui Começou estamos. cedo, né? Mãe, Ela filha, já na sala de aula. sim. Pegou! Ela ganhou um canudinho no dia da que formatura. bonitinho. Ela veio, ela Ato participou profético, de você tudo. sabe, né? Sim. Foi um ato profético na vida dela. E eu pude dar essa condição para ela, entendeu? De poder ajudá-la, ela a crescer, estudar. A primeira formação foi como professora, mas a segunda já é como advogada. Agora já é pós-graduada, escritora, especializada em previdenciário e família. Então eu tenho muito orgulho disso, mas eu passei a prova da menina. Eu passei aquela prova. E a gente precisa aprender, a mulher de hoje, ela precisa aprender primeiro a ouvir a Deus. A ouvir a voz do Ouvir a Espírito. voz de Deus. Isso. Porque quando a gente Entendeu? coloca o Senhor na frente, Tudo assim mesmo como acontece. muitas mulheres estão ouvindo o seu testemunho, Sim, hoje a sua sim, filha é um tudo orgulho acontece. por tudo Sim, que você aham, viveu. aham. Muitas mulheres hoje estão Muito. passando pelo mesmo problema e muitas das vezes desiste. Então o que a gente está aqui nessa noite falando, não desista. Porque Não. o que Deus separou para você é para É você. seu. Estou ali com minha funcionária, né? Essa semana eu estava falando para ela, assim, ó, não linda. desista. Porque quando o vento sopra, é porque a vitória está chegando. Eu- Então está estudando, está difícil? Continua, Continua. porque você vai vencer. Então a gente não está aqui à toa, a gente está aqui para transmitir para outras mulheres que a gente não pode desistir jamais. Né? Ela- Quem tem Deus não desiste. Ela está verdade. falando de dificuldade. A gente vai passando um filme, você estava falando, passando um filme na minha cabeça, da dificuldade da minha mãe biológica, negra, há 59 anos atrás, vão estar 60 anos, porque eu estou com 59, 9 meses de gestação. Eu sou fruto de um abuso sexual há 60 anos atrás. O que eu vou tocar nesse assunto é para mulheres que pensam, eu não sei porquê, mas Deus sabe, não aborte. Exatamente, eu penso igualzinho. Eu falo, não importa Não de aborte. quem seja, quem dá vida é o Senhor. Não aborte. Eu falo assim com propriedade. Meu filho na faculdade, o pessoal debatendo sobre, porque você é a favor do aborto, o outro não é a favor do aborto. E ele falou assim, olha, eu não sou a favor do aborto. Mas por que você não é a favor do aborto? Porque se eu fosse a favor do aborto, eu não estaria aqui hoje. Mas por quê? Porque minha mãe é fruto de um abuso sexual. Sim. E a mãe dela era empregada doméstica. O patrão dela, você sabe que antigamente Sim, no Nordeste, então, Você sentia dona. as meninas eram pegas no interior para trabalhar na casa dos patrões, né? Sim. E esses patrões achavam-se no direito Sim. de ter as moças, né, na época, minha mãe acho que tinha 18 para 19 anos, foi tomar conta de uma filha adotiva dele e nisso ele tentou, e quando minha mãe percebeu que estava grávida, fugiu. Fugiu e eu fui para a casa dos meus pais adotivos, a qual me criaram. E eu digo a você assim, quando eu falei que a minha vida não foi fácil, porque realmente eu não sabia o que era família direito. Porque minha mãe biológica, minha mãe adotiva, tadinha, graças a Deus nós resolvemos nossas questões, ela falou pra mim, eu não te criei pra nada, eu criei você pra cuidar de mim. Tipo, eu era uma sucessora da minha mãe. E eu falei assim, meu Deus, e realmente o meu caráter era muito volátil, porque quem eu era? Pra que eu vim? Eu sou o quê? E depois dos meus 28 anos eu decidi procurar minha mãe adotiva, minha mãe biológica, para saber da história, né? Sim. Porque eu queria vê-la, eu queria saber quem ela era. Ela me deixou com 3 anos de idade, tem toda uma história. E aos 28 anos eu fui procurar, e eu fui e falei assim, Espírito Santo, ela me achava. Porque eu tinha lacunas dentro de mim, por isso que eu falo, mulheres, resolvam tudo, não deixe nada pendente. Lá na frente que você vai sentir, Sim. né?
E de repente, fala pra caramba, né, gente? Não, tá ótimo. E de repente eu falei assim, vou a Maceió. Falei meu esposo, fui a Maceió como adolescente, que eu amo adolescente, gente. Eu amo cuidar de adolescente. Eu trato meus adolescentes e falo claramente pra eles, olha, cuidado, é assim, assim, assim. E falo mesmo abertamente sobre sexo e as consequências dele antes do casamento, né? Se a gente não falar, o mundo vai falar de uma forma errada. E uma delas foi comigo, estava com 28 anos de idade, cheguei na casa de uma pessoa que é muito querida minha, casa de madrinha minha, né? E ela falou pra mim assim, então nós vamos achar sua mãe. Eu falei, vamos. Qual o nome dela? Maria. De quê? Não sei. No Nordeste, Maria? Uau! Comum, né? Comum, né? Aí só descobri que ela morava numa cidade em Palmeira dos Índios, num local chamado Cacimbinhas. Peguei um ônibus às 6 da manhã, cheguei no lugar, na rua, tinha umas pessoas sentadas. Eu falei assim, senhor, minha madrinha, ó, procura a delegacia ou procura a prefeitura, para você saber. Cheguei assim, onde a delegacia? Ah, minha filha, fica lá do outro lado da cidade. Eu não vou andar nesse sol quente nem pau. E interiorzão, agreste quase. Aí eu fui, mas a prefeitura ela tem uma casa aqui do canto que está servindo de apoio à prefeitura porque a prefeitura está em obra lá. Cheguei lá. E eu falei assim, senhora, que eu acho que tinha um pessoal fazendo até cestas básicas para poder dar para as pessoas. Eu falei, gostaria de procurar uma pessoa que estou procurando uma pessoa na cidade, qual é o nome dela? Maria. Mas Maria de quê? Eu falei, não sei. Filha de quem? Não sei. É o Espírito Santo, você me mandou vir. Não sei o que a senhora vai fazer. Eu vim lá do Rio de Janeiro para cá. Ele falou assim, tudo bem. Eu peguei das costas, minha filha, infelizmente, dei as costas, o Espírito Santo volta e fala que é a sua mãe. Senhora, é o seguinte, a minha mãe que eu estou procurando, na mesma hora, todo mundo parou de fazer tudo que estava fazendo. Ela me pegou, fomos para casa das pessoas e, enfim, isso eu não, 10h30 da manhã eu cheguei. Quando foi 12h30 eu encontrei minha mãe. Glória a Deus. Amém. E fora da cidade, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, me botou dentro da casa dela, me botou dentro do carro dela, me levou, eu dormi na casa dessa mulher. Sim. E eu encontrei minha mãe. E ela, quando ela me viu, a pessoa chegou e falou assim, tem uma pessoa te procurando. Eu falei, quem? É uma parenta sua. E eu dentro do caminhão escutando. Aí ela falou assim, é minha filha Tânia? Glória a Deus. 28 anos. Eu entrei eu desci do caminhão, quando eu abracei, ela me cheirava. Sim. Como quem cheira um cachorro cheira. Eu lembro desses dias, tipo assim. É a minha filha, ela me cheirava e dizia, agora eu posso morrer. Eu vi minha filha. Então, se o Espírito Santo me levou até lá, não foi só por mim, foi por ela. Ela estava também à procura. Sim. Então, história linda, né? Deus faz a ferida e Ele mesmo cura. Então, mulheres, não façam aborto. Isso aí. Não. Com certeza tem façam. muita gente aí que já está mudando de ideia, façam, não é isso? Porque hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, um enteado maravilhoso, tenho 6 netos, tenho uma filha formada, veterinária, meu filho é da administração, meus filhos são maravilhosos e eu estou aqui. Eu penso exatamente dessa maneira. Não desistam, mulheres, por favor. É difícil? É difícil. Não digo que seja fácil, você vai ser apontada, você vai passar por lutas. Mas vai vencer. Vai vencer. Então vamos ouvir um pouquinho a pastora Michele, né? Que trabalha com mulheres, palestrando. História linda, né? A gente Nossa, eu tô vendo assim, vocês duas falando e tô assim, a vontade de ficar aqui só ouvindo realmente, não precisar participar, porque são cada história assim maravilhosa. Mas quando eu olhei para esse tema, me veio muita mente sobre identidade. Sim. Identidade. Porque quando a gente olha para as mulheres e quando a gente fala para outras mulheres sobre essas mulheres fortes, resilientes, virtuosas da Bíblia, a impressão que dá é que elas nasceram prontas, né? Elas foram plantadas ali, já nasceram assim, né? Super resilientes, corajosas e vambora, vamos ver se é para ir, eu vou fazer, se é para ser juíza, vamos ser juíza, se é para ser profetisa, vamos ser prontas. E na verdade não foi. É uma construção em Deus. Dia a dia, né? Sim. Dia a dia. Esforça-te e eu te ajudarei. Exato. E a mesma construção que nós temos hoje. Sim. Que nós vivemos hoje. Hoje, se eu parar
ali me olhar no espelho, o espelho vai refletir a minha imagem. Sim. Mas ele não vai dizer sobre quem eu sou de fato. Sim. Quem eu sou vai dizer o que eu tenho vivido e construído em Cristo, porque a minha identidade vem dele. E quando eu tenho essa identidade impressa, as coisas externas que acontecem à minha volta, como a globalização, sobre essa questão de empoderamento, isso não vai me fazer tirar do caminho. Sim. Porque o externo não vai dizer quem eu sou. Porque a minha identidade em Cristo está muito bem construída. Sim. Então, quando a palavra fala para eu viver com modéstia, não vai ser o que o externo fala sobre eu tenho que seguir o modelo do que o mundo diz que é ideal, ou eu tenho que viver uma moda, porque se eu não estiver andando naquele padrão, eu vou ser a ultrapassado, aquela que não vive, né? De acordo com... E vários núcleos, né? Você tem vários tipos de pessoas, vários Exato. tipos de costumes e tudo Sim, mais, né? Sim. Então, na verdade, eu acho que a identidade de Cristo em nós, ele nos cela. Sim. Nos cela do que o mundo tenta nos transformar. Né? A palavra fala em Romanos sobre viver uma metanoia, não andar de acordo com o mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Ou seja, você não tem que andar nessa direção. Você tem que andar na contramão do que o mundo diz que você deve andar. E isso é tão lindo, porque isso revela muito sobre nós. Quem eu sou de verdade? Sim. O que Deus imprimiu em mim e o que eu tenho que passar, porque também é uma responsabilidade nossa. A palavra fala sobre isso, né? Sim. Ensina as mais novas. Sim. E o que eu vou ensinar para elas se eu não tiver convicção de quem eu sou? Sim. O que eu vou passar? Exatamente. Sim. Perfeito. Eu sempre falo para minhas meninas, eu vou na igreja, falo para a igreja, nós somos a Bíblia que muitos irão ler. Sim, sim. Nós somos a Bíblia ambulante. As nossas vidas são aquilo que vai espelhar Cristo, como ela falou, identidade. Nós fizemos um evento agora, sábado, retrasado na nossa igreja. Deus deu a uma jovem da nossa igreja e nós abraçamos e foi a coisa mais linda. Chama-se Sandálias e Coroas. Foi lindo. Pegamos adolescentes e jovens da nossa igreja solteiras. Inclusive tinha uma até da gestante. Ela vai casar, em nome de Jesus. E nós fizemos entender a identidade de quem elas eram em Cristo e quem elas são, quem elas serão no reino. O papel delas, porque muitas meninas hoje estão perdendo a identidade. Sim. Elas estão entrando para uma vida de casamento sem saber quem elas são. Até mesmo para ser inseridas em determinados grupos. Sim. Em escola a gente vê muito isso, né? Nossa, se Deus. eu não me inserir, se eu não me adequar àquele Nossa, padrão, eles vão me Deus. deixar de lado e eu vou ser excluída. Eu tenho minhas adolescentes, quando eu falo, eu tenho um grupo, eu tenho uma célula de adolescentes. E eu tenho passado muito assim, não tenho passado dificuldade, mas eu tenho tendo dificuldade de inserir na mente delas, principalmente as meninas, do homossexualismo nas escolas. A gente pode falar isso aqui? Pode, aqui pode mais, pode mais. Então, o homossexualismo nas escolas está gritante. E as meninas, elas ficam com medo de não participarem do núcleo por serem excluídas. Sim. Elas são excluídas. Praticamente forçadas, né? Sim. Eu tive ouvindo uma adolescente que ela falou assim, olha, eu não sou bissexual, mas estão me forçando e eles pagam aposta para ver se a gente beija outra garota. Sim. Não é que ela queira, mas se ela não fizer, é taxada de careta, de coisa assim. E bullying, né? sofre bullying. Exatamente. Bullying então está sendo demais. muito difícil para os adolescentes nas escolas. Mas você sabe, amados, hoje essa falta de identidade que está sendo gerada em muitos pais também. Sim. Eu tenho irmãs na igreja que são professoras, tem uma tadinha agora que ela teve que se ausentar por burnout, estou com duas. Então, isso Burnout, é terrível. elas não podem falar em sala de aula que elas Exatamente, ficam... é o que a gente estava falando aqui. Se a gente não nos levantarmos, mulheres, Sim. e formos para as ruas, para as praças, para as igrejas, para os podcasts da vida, falar, Sim. o diabo está aí para destruir as famílias. Quer Então falar nós mais? temos que falar. Quando eu falo em burnout, eu acho que eu já estou tarimbada para isso, porque é o que eu estou vivendo um pouco nesse momento. Tá? São 19 anos de profissão, lutando, trabalhando dia e noite, muitas das vezes, tá?
de sair de casa na sexta, só voltar no domingo à noite por estar fazendo criminal e tudo em outras cidades, dormindo dentro do carro. Tudo isso eu já fiz, né? Em prol da minha família. Chegando no seu ápice. Em prol de tudo. Então, chegou uma época agora que eu comecei a sentir, né? Essa vontade de não sair de casa, de não querer fazer, de nada. Síndrome do pânico, de ter medo. Muitas das vezes eu larguei carrinho de compra dentro do mercado, no shopping. Nossa, e a minha filha, eu corri pro carro e minha filha correndo atrás de mim. Mãe, pelo amor de Deus, o que foi isso? Eu falei, vamos embora, me leva pra casa. Olha, É assim. Só que tem uma coisa. Eu passei 3 dias trancada dentro de um quarto, né? Sem querer falar, sem querer ver ninguém. Eu só mal falava com meu marido. Só. Nem comer, nada. Só que eu fiz uma imersão dentro de mim mesma. E eu falei, eu não aceito isso na minha vida. Mas você não deixou de ser mulher de Deus por estar sentindo isso? Porque tem mulheres que se acusam disso. O problema é que as pessoas estão aceitando as doenças, estão aceitando as incapacidades. E eu não aceito isso. Falei, eu não aceito. E comecei a gritar dentro do quarto. Eu não aceito isso na minha vida. Sai de mim. E eu acho vou sair daqui, corri pro banheiro, me joguei debaixo do chuveiro, tomei um banho. Eu falei, peraí, eu tenho tanta coisa, eu trabalhei tanto para conquistar algo para minha família, para o meu bem-estar, conquistar almas para o reino, e agora eu estou prostrada? Não é esse, isso não me pertence. Mas o inimigo, ele quer nos parar, Ele porque quer. ele sabe Você o potencial que falar você alguma tem, coisa. que nós Só que temos, a né, gente de falar de Deus. Sabe o que acontece hoje, Ruth? Eu vou até dar um desvio um pouco na conversa. Sabe o que a gente precisa? As mulheres precisam ser unidas. Sim. E nós não somos, nem dentro das igrejas, nem aqui fora. Você vê que mulher não vota em mulher. É verdade. Mas Porque ela é acha que não somos capazes. Amada, Mas não é isso. teve uma situação na loja lá, eu vi, foi uma repartição, eu presenciei isso, que a pessoa foi atender, era um espaço onde homens e mulheres trabalhavam. A pessoa falou assim, eu não quero ser atendida por você, uma mulher, não quero ser atendida por você, mas por quê? Porque você é mulher. Sim. Ela falou isso, eu pensei, eu não estou ouvindo isso. Porque o homem é mais fácil de lidar. Não, Mas olha, é justamente você por isso que ela está falando, sobre essa competição. E infelizmente, Sim, você quer ver outra existe situação isso. que eu acho assim, pra mim aquilo é um crime, tá? É quando a mulher chega pra ter bebê, né, na maternidade, e a outra mulher assim, não grita, para de gritar, que coisa, que não sei o que dor é essa, nem dói tanto assim, como não, a dor é dela, não é sua. Eu suporto de uma forma, você teve experiência. tem aquela violência obstétrica terrível, que você já começa a trabalhar o a minha negativo irmã passou por isso, ela não gravidez. tinha passagem, e os médicos falando, se vira e dá seu jeito. E não tinha só, passagem, ela sofrendo. Ela passou são por isso, mulheres. ela falou. É muito triste, é E muito muitas pesado. das vezes, aquelas enfermeiras, aquelas médicas, muitos sei ali, a o que maioria, acontece. são mulheres. E olham para outra mulher como se ela tivesse. Eu tive uma decepção terrível com a dentista. Eu falei para ela, eu tenho pânico de dentista, eu tenho medo. Né? Tem um raio, uma injeção, uma anestesia que eles dão no céu da boca. Dói. Eu falei, Jesus, Tá louca, eu tomei vou essa morrer. anestesia. Então eu falei pra ela, não, você fica tranquila, que não sei o quê. Aí depois ela me falou assim, nem dói tanto assim. Eu falei, pô, então aplica você o tempo mesmo. todo. Poxa. Você estava falando ainda agora sobre burnout, e isso me faz pensar muito lá em Gênesis, quando fala sobre o homem e a mulher, o que a mulher faria, o que o homem faria, qual seria... O papel de cada um, né? Isso me remete muito lá porque muitas vezes a gente deixa de conhecer os nossos limites, o limite do nosso corpo. Não é que a mulher ela é limitada, não é que a mulher é inferior ao homem, mas nós sabemos que dentro assim, do que a gente foi criada, posso dizer assim, para fazer... Vaso mais frágil. Exato, tem coisas que a gente precisa reconhecer o nosso limite. E às vezes a gente quer ultrapassar em sobrecarga. E aí eu acho que começa a construir o burnout, que chega uma hora que você já perde um pouco até a questão de identidade. Eu passei por isso quando eu trabalhei 4 anos seguidos, sem férias, sem folga, sem nada.
E eu comecei ali a ter um conflito comigo mesma, que tinha determinados momentos que minha vontade era largar tudo e sair correndo sem direcionamento, sem direção nenhuma, só largar tudo e sair correndo. Mas por que eu percebi isso? Eu tinha passado do meu limite. Eu não tinha folga, eu não tinha tempo, eu não vivia mais em família, eu não vi durante 4 anos o crescimento das minhas filhas. Então aquilo ali começou a me sobrecarregar com tanto peso que chegou uma hora que eu falei assim, ou eu vou parar, ou o meu corpo vai parar. Ele parou. Sim. E ele me parou. Exatamente, ele me parou. E começou a vir enfermidade atrás de enfermidade, e aquilo que eu não dei um baixa naquele momento, o corpo precisou fazer isso por mim. Então, quando a gente começa a ultrapassar os nossos limites, não é que nós temos um colocado, mas a gente precisa conhecer o nosso corpo. Sim, sim. Ele começa a dar sinais sobre, olha só, é hora de você descansar um pouquinho, nem tudo é por isso, porque às vezes você está naquela corrida de querer, de fazer... Ativismo, é um ativismo. De aproveitar oportunidades, mas o descanso também é uma oportunidade. Né? O descanso é algo bom, prazeroso, você está em família. Sétimo dia para descansar. Você tem um lazer em família. Então isso é uma questão de equilíbrio. Sim. Quando a gente começa a botar cada coisa no seu devido lugar, tudo fica mais fácil, mais suave, a gente consegue. E eu estava lendo uma matéria que dizia assim, uma estatística, que de 30% a 35% de mulheres que trabalham fora, elas escolhem temporariamente ou, de fato, né, não voltam mais aos seus serviços, aos seus trabalhos, à sua profissão, para cuidar do filho. E aí, óbvio que essa estatística engloba muita coisa, né? Engloba sobre a questão social, mas isso me fez refletir que quão bom é que nós estamos voltando ao caminho de família, de mulheres olharem para suas casas, de voltar a ter responsabilidade com seus filhos, de não terceirizar cuidado. É uma porcentagem pequena? Mas a gente sabe que também é algo social. A mulher, às vezes, né, não pode se dar essa oportunidade de criar mais de perto o filho, porque o núcleo familiar depende que ela esteja trabalhando, então a gente entende também essa parte. Mas, assim, me alegra muito saber que a mulher está voltando a ter esse olhar mais para o filho. Porque quando a palavra fala, né, ensinar no caminho, não é o caminho. É no caminho. É no caminho. Você vai junto, então né? Você pensa exatamente isso, que é lado a lado. Que é aqui, ó. Sim. E quando você ensina o caminho, você terceiriza. Aí uma avó cuida, a escola cuida, a babá cuida, a tia. Mas quando você está ali imprimindo... E aí, como a gente está falando de mulheres da Bíblia, isso me remete muito a Joquebede. Porque quando você lembra de Joquebede, e eu achei muito engraçado, né? Porque primeiro que ela foi muito corajosa em esconder Moisés 3 meses. Ela passou 3 meses. Verdade, ela colocou toda a família. Né? Todo mundo. Exato. E depois a coragem de entregar. Colocar no rio, onde Aí havia ela... crocodilo, você imagina. Então né? Você ela não sabe para onde a correnteza vai levar. Sim. Né? Aí teve todo aquele desfecho Aí Deus da foi, filha. tomou de volta. Nossa, E você olha lá na frente, demais. já meio que, né, depois que isso tudo acontece, ela ainda recebe para tomar conta do filho que era dela. é isso que Ela Deus faz com a gente. Ela ainda tem pagamento para cuidar do filho. E diz alguns historiadores que ela cuidou dele durante 2 ou 3 anos. Até e aí aumentar. a gente pensa, tipo assim, com certeza naqueles 2, 3 anos ela imprimiu nele a cultura, as raízes. Sim, Eu imagino ela cantando para conversando, Moisés. contando para ele por que ele estava vestido de menina, né? Sim, Por que ele não podia se apresentar como menino. Exato. Então quando ele Tem uma foi... construção dentro de casa. Quando ele foi devolvido, por mais que seja pequeno, que ele voltou para aprender a cultura do palácio, enfim, ele já voltou com uma identidade, ele já foi com algo O impresso consciente dele foi impresso algo no consciente e que seria dele. revelado logo depois, um pouco mais, demorou Sim. 40 anos, mas aquilo já tinha sido Sim, colocado plantado. naquele tempo. Então, o poder que tem da mulher, quando cuida da sua casa, e aí você pensa, não é sua casa,
Porque quando você leva mais um pouquinho adiante, é geração, é um povo, é a sociedade, é uma nação. Olha a responsabilidade de uma mulher. Eu acho isso o máximo, mas eu estou atribuindo também que hoje não só a mulher está percebendo a necessidade de voltar a cuidar dos seus, como o homem está se tornando sacerdote, tendo a consciência de acolher a sua esposa como um vaso mais frágil. Seu provedor. Do provedor. Tomando para ele essa responsabilidade. A gente tem um lema na igreja, a gente fala o seguinte, aqui é famílias fortes, igreja poderosa. Sim. E o que é? Forjando o caráter do homem para ser um sacerdote do seu lar, a mulher ser mulher sábia, os filhos serem filhos obedientes. Então, eu falava uma coisa. Aí, eu gostaria, eu vou botar uma pitadinha de pimenta. Fala. Mas eu tenho aquela convicção de que o homem é criado por quem? Não, por uma mulher. Sim, gerado por uma mulher. Não, sim, criado por uma mulher, sim. É uma mulher que cria o homem, né? Que educa e tudo mais. E por que nós temos homens dessa forma? Cometendo feminicídio, humilhando mulheres, né? Constrangendo as filhas, passando por certas situações, se ele foi criado por uma mulher. Sim. Aí vem a pimentinha que eu te falei, o que nós temos hoje é o que no passado a gente tinha muito mais em abundância, amor. Sim. Amor. Eu fui a primogênita, meu pai queria um filho homem, aquela coisa toda, mas não veio paciência, né? Mas quando eu, por exemplo, eu me coloquei, eu queria aprender a dirigir, com 15 anos. E ele disse assim, mulher não dirige. Eu era um paraibano brabo. Ela é nordestina, né? Nordestina. Aí ele disse, mulher não dirige. E eu entrava no carro dele, ligava, tentava sair para frente, para trás, e a minha mãe dizia assim para ele, olha, se você não ensinar, ela vai aprender lá fora, porque eu conheço a filha que nós temos. Ela vai, e vai ser muito pior. Não é melhor você ensinar? Aí ele falou assim, olha, você é negra, pobre. Seu próprio pai falou e isso? Mulher. Meu pai falou isso para mim. Então, tudo que você se colocar para aprender, tenta fazer com excelência. E aí ele me ensinou a dirigir. Exatamente. Forte, ele me fez uma mulher forte. Ele fez o filho que veio depois, um filho forte. E a minha mãe fez desse filho, que é o meu irmão, um homem voltado para a família. Então, antes, o que nós tínhamos era amor em família. Hoje não. A mãe pega o filho e joga lá que a professora tem que educar. Mas é esse ponto que eu ia falar. As crianças estão sendo fragilizadas, colocadas em vulnerabilidade. Isso. E cada vez mais crianças em consultórios de psicólogos fazendo tratamento. Qualquer coisa hoje é motivo para se separar. Não, então... As mulheres estão casando... Eu vou botar uma pimenta nas mulheres também. Eu não sou feminista, não. As mulheres estão casando por dinheiro. Sim. Com condições sociais. Isso, gente. Os homens também, tá? Homens também. Aí depois eles viram que dava certo. O negócio virou. Que dava certo. Mas quando virou, aí elas disseram, não, agora dói. Agora elas não querem casar, agora é só namorar. Então, elas não procuram o quê? Se profissionalizar. Nada disso. E o meu pai me profissionalizou como se eu fosse homem. Ele me ensinou mecânica de automóveis, mas a minha mãe lá dentro me ensinava a fazer um bolo, fazer comida, como cuidar de uma casa. E hoje eu faço crochê, eu faço pintura, eu faço um monte de coisa. Meu marido já tem 18 anos de casado. Você é uma sortuda, você sabe, eu sou com 18 anos. Ele falou assim, poxa, ainda tem coisa que eu preciso descobrir em você. Eu nem sabia que você fazia essas coisas. Eu falei, então, agora eu sei. Eu pinto uma casa. Eu não dependo de um homem, um pintor, para pintar minha casa e instalar um chuveiro. E assim o meu pai fez com a neta e com os netos. Legal. A minha filha instala a bomba d'água. Uma bombeira hidráulica. Que beleza, que beleza. Ela está com 29 anos, ela mora sozinha, ela cuida do apartamento dela, cuida das coisas dela, troca o gás, se vira. Por quê? Porque nós fomos
criado com amor. Isso não é. Agora, as pessoas não, os pais hoje acham que se colocar o filho para fazer isso, não, tadinho, ele tem que dormir até o meio-dia. Meu pai disse assim, ó, passarinho que não deve nada, ninguém está acordado há muito tempo. Então, 7 horas já é hora de estar fora da cama. Isso é amor. Porque Deus corrige o filho que ama, gente. Seu pai amou tanto vocês que forjou um caráter forte. Hoje vocês são quem vocês são. Mas eu acho que outro erro que a gente comete é aquele assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Mas o que te forjou foi o que você passou. E você não quer. Única. A Mariana é minha filha única, né? As outras são enteadas que é filha dele. Mas eu falava pra ela, e meu pai brigava até comigo naquela época, né? Que eu falava assim, olha só, o mundo não é cor-de-rosa e as pessoas não estão lá fora para te dar carinho e amor, não. Pelo contrário, estão lá para te dar pancada mesmo. Então, o negócio é aqui dentro. Sua amiga sou eu, sua confidente sou eu. O que você quiser saber, você pergunta para mim. Eu vou te responder tranquilamente. E assim eu fazia com meu sobrinho. Eu brincava com ele, que quando ele começou a entrar na puberdade, ali na adolescência, eu falava assim, cara, olha só, não procura essas coisas, ter relação com menina agora não. Porque você tá uma criança, um garoto, mas ele fortão, aquele negócio todo. Aí ele falou, tio, como é que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro? Eu falei assim, olha, pega 2 sacolas do mercado, encapa o negócio e vai lá. Mas era aquilo, era uma forma de eu dar uma oportunidade, de eu abrir um pouco mais a intimidade com ele. E ele sempre conversou tudo comigo. E hoje tem um homem de 29 anos, super bem decidido, namorando, tranquilo, mas não tem filho perdido. Mas aí que eu tô falando, Por quê? olha só. Porque a gente dá isso com amor. Mas é por isso Mas que isso eu dá penso. trabalho, Michele. Então, e é as por isso mães que e os eu pais penso. hoje É não isso que eu querem. eu quero falar trabalho. isso hoje também. Isso, E é por isso que o inimigo investe tanto na família. Sim, Porque ele óbvio. sabe que a família constrói e se ele entrar, destrói. Porque se você ensinar a criança realmente no caminho, como seu pai fez, não vai ser essas coisas que vão te desconstruir. Não é o que dizem ao seu respeito, não é o que a sociedade fala, mas o que eu tô afirmando que você é. Você é forte, você é resiliente, você vai conseguir, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer e você vai ser alguém. Então, quando a gente constrói uma família saudável, o inimigo sabe que lá na frente vão ser pessoas saudáveis e que não vai ser o que a sociedade diz que ele é, que vai fazer com que ele seja desconstruído. A doutora Leandra falou sobre, né? Acabou citando dinheiro, de como ganhar a vida, né? E uma das coisas mais importantes que a palavra de Deus diz, né? Para os jovens, é honra teu pai e tua mãe, para que é o longos, não é? Os seus dias na terra. E é o primeiro mandamento com promessas de bênção. O Senhor vai nos abençoar em tudo. Então eu costumo dizer, ensinar para os meus filhos, e hoje, graças a Deus, eu tenho o maior orgulho de ver minhas 2 filhas são que administram o mercado, você é cliente, você sabe disso, administram muito bem. O meu filho se formou agora em Relações Internacionais. Que bênção. Então, tudo isso porque eu ensino para eles, né, que tem que ser obediente a pai e mãe, honrar pai e mãe. Os meus pais tiveram 13 filhos. Uau! Da mesma mãe, do mesmo pai, e criou todos homens e mulheres corajosos. Hoje eu vejo meus irmãos e vejo com orgulho, ela trabalha lá com a gente, meu irmão com 70 anos, com 72 anos, ele mesmo lota o caminhão, você também conhece o Oni, né, que é um exemplo, fez 70 anos agora. Ele lota o caminhão, ele mesmo descarrega o caminhão, ele trabalha, ele não tem necessidade disso, porque ele tem casa boa, ele tem aluguel bom, ele tem, graças a Deus, mas uma ele vida gosta estabilizada, disso, né? Mas a vida inteira, eu falo, por que ele chegou onde chegou? Honrando meu pai, honrando minha mãe. No aniversário dele, agora eu falei assim, Oni, eu estou aqui com muito orgulho, muita alegria de estar aqui comemorando 70 anos para você, mas eu me lembro que tudo começou lá atrás. Quando meu pai e minha mãe, a gente ia todo mundo para a roça, trabalhar na enxada, na foice, e quando meu irmão, que já vinha trazer o legume para Cabo Frio na época, quando ele chegava no alto da serra, ele buzinava o caminhão e minha mãe, Ruth, corre lá esquentar a comida para o teu irmão que ele está chegando. Então, da mesma forma, minha mãe honrava o meu irmão, mas meu irmão honrava ela, porque ele não chegava em casa de mão pura também. E assim era o meu pai honrando a minha mãe honrando o meu pai, os irmãos cresceram um honrando o outro. Então hoje nós somos 13 irmãos e graças a Deus a gente se reúne uma vez por mês para orar todos juntos. Que maravilha. Né? Quem nos conhece sabe disso, muita gente participa dos nossos cultos. E graças a Deus a gente tem criado os nossos filhos, formando um é dentista, outro é farmacêutico, outro é professor, e assim está cada um conquistando o seu espaço. Mas é um princípio que a gente tem que ensinar dentro da nossa casa, honrar pai e mãe, honrar a Deus, consagrar o Senhor, porque é daí que as bênçãos de Deus nos alcançam. É interessante que as pessoas, a gente está cada um contando a sua história aqui, né?
E as pessoas ultimamente só observam e veem o final, o agora seu. Mas esqueceu o processo. Como é que ela pode? Esquece que há um processo. Sim. E esse processo é que nos trouxe até aqui. Exato. E muitas pessoas não querem passar por esse processo. Por falar em processo, tem uma pessoa que mandou um abraço para você, que é a Juliana. Ela disse que é da sua célula. Ai, que delícia! Juliana é uma guerreira, uma boleira maravilhosa. Maravilhosa. Um dos melhores bolos que eu já vi. Então tá aí um abraço, Juliana. Também quero mandar um abraço para a esposa do Rodrigo Neves, né, de Niterói, que é uma pessoa que nos incentivou muito a estar aqui, a Fernanda Neves. Ela, Ruth, não para, continue, porque tem muitas mulheres que precisam te ouvir. Ai, que E bom. ela